Salve pessoal, seja bem-vindo e seja bem-vinda a mais uma aula de física. Cara, hoje a gente vai falar sobre termodinâmica. Uma questãozinha que caiu no Enem 2019, eu vou pegar ela aqui para a gente resolver junto e, claro, dar uma revisão geral aí nos conceitos da lei de Fourier, na transferência de calor, calor sensível e calor latente. Bora lá para a lousa. Ó, tá aqui a questãozinha do Enem 2019 sobre a lei de Fourier e a gente vai ler junto aqui, tirar algumas informações para ver o que dá para a gente resolver. O objetivo de recipientes isolantes térmicos é minimizar as trocas de calor, tá? Com o ambiente externo. Essa troca de calor é proporcional à condutividade térmica K e à área interna das faces do recipiente, bem como a diferença de temperatura entre o ambiente externo e o interior do recipiente, além de ser inversamente proporcional à espessura aqui, ó, das faces. Então, o que é que ele está fazendo aqui nessa primeira parte? Ele está descrevendo a lei de Fourier, dizendo que ela depende da condutividade térmica do material, depende do que o material é feito, depende da área interna aqui das paredes, né, dali do nosso recipiente, depende também aqui, ó, da variação de temperatura entre o ambiente externo e o ambiente interno do meu recipiente, e é inversamente proporcional à espessura, a parede, qual é a largura que a parede tem. É isso que ele está dizendo. Então, a gente pode definir o seguinte. O fluxo térmico, tá? Ou seja, a troca de calor, essa rapidez com que a troca de calor está acontecendo entre dois meios, tá? Ele pode ser definido da seguinte forma. O fluxo térmico ele é uma quantidade medida de energia por tempo, tá? No caso aqui, a nossa energia é o calor, tá? Que está em trânsito. E aí, por variação de tempo, tá? Esse calor, ele pode ser dois tipos, né? Ele pode ser um calor chamado de calor sensível, tá? Então, ele pode ser ou calor sensível ou o que a gente chama também de calor latente, tá? Calor latente. Professor, qual é a diferença entre um e outro? Quando a gente falar em calor sensível, a gente está preocupado aqui, ó, na variação de temperatura, tesão, tá? O calor sensível ele tem a ver com mudança de temperatura. Já o calor latente, tá? Ele tem a ver com a mudança de fase aqui da minha substância, tá? E aí a gente pode representar esse de cima como sendo mc vezes a variação de temperatura, né? A massa ali da substância, é o calor específico e a variação de temperatura. Já o calor latente, a gente calcula como sendo a massa de fusão, tá? Massa fundida, vezes o calor latente ali, e depende dos materiais, tranquilo? Tudo isso é calor aqui para a gente. Lembrando que isso daqui pode ser medido em joules, tá? Então, a quantidade de energia é medida em joule. E a unidade de tempo, a gente sabe que é o segundo no sistema internacional. Joule por segundo nos dá uma ideia de rapidez, ou seja, nos dá uma ideia de watts de potência aqui para o nosso fluxo. A rapidez com que está acontecendo essa troca de calor entre dois meios, tranquilo? Essa é a primeira parte. Mas também a gente pode tirar daqui que ele diz o seguinte: o fluxo térmico, pela lei de Fourier, dependendo do material ali, quando ele tem uma espessura, uma área e depende do tipo de material, ele pode ser calculado da seguinte forma: depende da condutividade térmica do material, depende ali da área que está atravessando o fluxo, depende da variação de temperatura, ou seja, da temperatura maior menos a temperatura menor, dividido tudo isso pela espessura do material. Tudo isso é fluxo, cara. Como é que eu vou calcular? Depende muito aí do meu problema. Eu posso usar a definição, que é a parte de cima, ou posso usar a lei de Fourier para fazer essas continhas, tá? Aqui a gente tira o seguinte, cara. O calor que a gente está trabalhando é o calor... vamos continuar lendo aqui para a gente ver o que é que vai acontecer. A fim de avaliar a qualidade de dois recipientes, tá? Com essas dimensões aqui, ó, A e B, de faces de mesma espessura, então esse carinha aqui, ó, já é o mesmo para todas elas.
Um estudante compara duas condutividades térmicas Ka e Kb. Então, o que é que a gente vai comparar aqui? É esse carinha aqui, ó, que a gente vai comparar. A condutividade térmica. Bora lá. O que é que a gente tem mais? Condutividade térmica A e Kb. Para isso, suspende dentro de cada recipiente blocos idênticos de gelo a 0 graus Celsius, tá? Ou seja, é o gelo para os dois, então é a mesma massa e o mesmo calor latente, tá? De modo que suas superfícies externas em contato apenas com o ar, estão suspensos, não estão entrando em contato com as paredes internas ali dos recipientes. Após um intervalo de tempo, ou seja, é o mesmo intervalo de tempo para ambos os recipientes, ele abre o recipiente enquanto ambos ainda contêm um pouco de gelo e verifica que, contém um pouco de gelo, tá? Se ele contém um pouco de gelo, cara, é porque ele mudou, não foi a temperatura, tá? Ele estava mudando, estava acontecendo a mudança de fase ali. E quando a gente tem mudança de fase, é claro, a gente está falando aqui, ó, do calor latente, tá? Do material. Então a gente já sabe que o nosso calor aqui, o quê? Ele é o calor latente. Massa de fusão vezes o calor latente. Ah, professor, legal. E o que mais que a gente sabe aqui, cara? Bora lá. Do gelo e verifica que a massa do gelo que se fundiu no recipiente B foi o dobro do que se fundiu no recipiente A. Ou seja, passou um determinado tempo, o gelo lá dentro dos dois recipientes, quando ele abriu, ele percebeu que derreteu no bloco B 2 vezes mais do que no bloco A o gelo. Isso aconteceu, tá? A razão entre Ka e Kb é mais provável de... Então, qual é o valor mais próximo aqui da razão entre as condutividades térmicas, tá? Então, a gente já sabe que esse fluxo aqui, a gente está relacionando ele com o calor latente, ou seja, massa de fusão vezes o calor latente do gelo, né? H2O aqui, dividido pela variação de tempo. Estou tirando aqui, ó, dessa primeira equação. Estou igualando aqui para a gente, tá? Bom, o que é que eu sei, cara? Vamos olhar o que é constante aqui. Eu sei que a espessura é só a mesma, a variação de temperatura é a mesma, a variação de tempo é a mesma, o gelo também é o mesmo, então o calor latente é o mesmo. Então, o que está mudando para a gente aqui é a condutividade, a área e a massa do recipiente. Então, eu vou reorganizar essa equação para ficar o seguinte, ó. Condutividade vezes a área, dividido tudo isso pela massa de fusão aqui da nossa substância. Tudo isso vai ser igual ao que sobrou aqui, ó, dessas equações, que é o calor latente vezes a espessura do recipiente, dividido pela variação de temperatura vezes a variação de tempo. Aqui, tá? Cruz credo aqui, faz meio pelos extremos, enfim, chegamos nessa relação. O que é que a gente sabe? Que tudo isso aqui, ó, todo esse lado direito dessa equação, isso daqui é constante, cara. Isso é constante. Então, isso daqui tem que ser constante para os dois recipientes, tanto o recipiente A como o B. Então, eu posso fazer essa análise comparando aqui, ó, esses caras aqui, ó, que são eles que vão variar. Porque, entendeu? O lado direito aqui, ó, esse daqui é uma constante. Mas eu vou variar as outras grandezas, a condutividade, a área e a massa, para que essa continha dê sempre o mesmo resultado, tá? E aqui embaixo tem o nosso desenho, ó. O bloco A, o bloco B. E aí a gente vai fazer algumas continhas agora, cara. Como simples. Bom, ele disse que o bloquinho estava suspenso. E o que foi que aconteceu? Quando ele abriu, tinha um pouquinho de gelo aqui, ó, derretido. E aqui tinha uma massa de gelo que foi derretida também. E ele disse, ó, se aqui derreteu uma massa A, nesse recipiente derreteu uma massa 2 vezes, que eu vou chamar de massa de B, que foi 2 vezes a massa do bloquinho A. Foi isso que aconteceu, foi isso que ele estava dizendo para a gente. Quando disse que o dobro da massa de B foi fundida, tá? Então, bora lá. Olhando para essa equaçãozinha de cima, eu posso dizer que a condutividade térmica de A vezes a área total do bloquinho A dividida pela massa de A é igual à condutividade térmica de B vezes a área total de B dividido pela massa de B.
Bom, a gente tem que olhar aqui, ó, o seguinte. O calor acontece, a troca de calor, né? O fluxo térmico acontece em todas as faces do recipiente que a gente tem. Tanto de um lado, como para o outro, como por cima, como por baixo. Enfim, por todos os lados está acontecendo essa troca de calor entre os recipientes. Então, a área que a gente vai calcular, a área total que eu estou chamando, ela sempre vai ser, cara, isso daqui, ó. A gente vai ter uma área aqui, só que essa área, como esse primeiro caso, todos têm o mesmo tamanho, os lados, 40, 40, 40, isso é um cubo, então eu posso dizer que se eu pegar uma face dessa por 40 e multiplicar por 6, eu tenho todas as áreas aqui desse carinha, tá? Então é isso que eu vou fazer, ó. A área total de A, eu vou fazer aqui, a área total de A vai ser igual. O que é que a gente tem? 40 vezes 40, só que eu tenho 6 faces no meu cubo, tá? E aí, essa área total, ela vai ser o seguinte: 9.600 centímetros quadrados, tá? É uma área, então eu estou somando essas áreas. Já se eu for somar a área total do recipiente B, o que é que eu vou ter? Eu vou ter esse carinha aqui, ó, tá? Acontecendo aqui a troca de calor aqui. Então, tem calor aqui, ó, entrando no recipiente. Tá acontecendo essa troca. Só que eu tenho, perceba, eu tenho essa face que mede 40 por 40, duas vezes desse lado e do outro. Então, eu tenho 2 vezes 40 por 40. Mas eu tenho mais aqui, ó. Se eu olhar essa parte de cima, eu vou ter essa face aqui, ó, que mede quanto? Essa face é 40 por 60, né? Tá aqui os tamanhos dela. E eu tenho ela 4 vezes, porque eu dou a volta no cubo, né? Então, é 4 vezes 40 por 60, tá? E aí, o que é que eu vou ter? Uma área total aqui de 12.800 centímetros quadrados, tá? Tem uma área total de A, tem uma área total de B já agora. Posso substituir aqui. Eu sei também que a massa de B é o dobro da de A. Então, vai ficar constante, condutividade, né, térmica de A, vezes a área total de A, que é quem? É 9.600. Tudo isso dividido pela massa de A tem que ser igual a condutividade térmica de B vezes quem? A área de B, que deu 12.800, dividido pela massa de B, que é do dobro da massa de A, tá? E aí vai simplificar algumas coisinhas, né? Ó, massa de A aqui, 2 zeros aqui. Então, eu posso dizer que a condutividade térmica de A dividida pela condutividade térmica de B, ela vai ser igual a 128, né? Dividido por 2 vezes 96. Passei dividindo ali, né? Ah, professor, legal. Dá para simplificar? Dá. Isso daqui vai dar aproximadamente 0,6666, uma dízimazinha, tá? Então, aqui está a nossa resposta, 0,66666. Alternativa correta da nossa questãozinha, cara. Letra B é o valor mais próximo que a gente tem aqui para resolver o nosso problema. Percebam, que questãozinha bem interessante. Não, a física aqui ficou um pouquinho devendo, tá? Mas a gente trabalhou um pouquinho a matemática e deu para revisar esses conceitos mais fundamentais ali da termodinâmica, tá? Sobre o calor sensível, calor latente, lei de Fourier, e aplicar aqui a matemática um pouquinho, relacionando aqui as proporções, tá? Questãozinha bem interessante mesmo para se trabalhar, tá? Bora lá. Bom, pessoal, é isso no mais, né? Questãozinha top, como eu disse, para a gente resolver. E aí, se você gostou, já sabe, né? Curta o vídeo, compartilha, se inscreve no canal. Não deixa de se inscrever para ficar por dentro de todo o conteúdo que a gente faz aqui de forma gratuita para ajudar você aí na sua preparação.
Qualquer dúvida, deixa aqui no comentário. Professor, eu não sei como utilizar a lei de Fourier, eu não sei de onde vem essas equações. Enfim, qualquer coisa, tá? Forte abraço, um cheiro e nos vemos na próxima aula.